A paz do Senhor, meus irmãos. Como estamos? Tudo bem? Como é que estamos vencendo aí esse nosso período de ausência à igreja? Deus está dando graça para todos vocês? Espero que sim. Meu desejo é que o Senhor reforce cada vez mais o ânimo, principalmente do pessoal da terceira idade que não pode vir à igreja nesses dias, que estão com a graça do Senhor administrando bem essa situação. Nós esperamos que logo, logo isso passe, né? E a gente possa voltar a nos encontrar novamente nos nossos templos. Hoje estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos para a lição 12, portanto estamos chegando ao final do trimestre, com a bênção do Senhor. Adoramos a Deus porque com tudo isso que estamos vivendo não passamos nenhum domingo sem as ministrações da nossa escola. Isso para nós é uma alegria muito grande. Hoje vamos para a lição 12. A Trindade Santa no arrebatamento da igreja. Vamos ver esses pontos interessantes da ação da Trindade no arrebatamento da igreja. 21 de junho de 2020 é o que estamos vivendo hoje. 21 de junho de 2020. O fundamento da nossa lição está em 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A referência bíblica está na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 a 18. Paulo escreveu assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Foi esse texto que Paulo deixou para fortalecer a nossa fé quanto à volta de Jesus para buscar a igreja. O objetivo geral da nossa lição hoje é mostrar pelas Escrituras a doutrina do arrebatamento da igreja. Esse objetivo geral está dividido em 3 objetivos específicos. Reconhecer como será a ressurreição
dos que morreram em Cristo, mostrar como será o arrebatamento dos vivos em Cristo e explicar como a igreja deve esperar o arrebatamento. Como introdução, nesta lição estudaremos sobre o arrebatamento da igreja, para encontrar o Senhor nos ares, como a igreja deve aguardar. Como a igreja deve se manter, como deve esperar, é o que propõe nossa lição. Tópico 1. Os que morreram em Cristo, Deus os trará com Ele. Interessante. Os que morreram em Cristo. Veremos no decorrer da lição que expressão é essa, morrer em Cristo. E é fundamental perceber que já nesse tópico primeiro propõe a dizer-nos que Jesus trará consigo aqueles que encerraram sua vida física aqui em comunhão com Ele. Estão selados, guardados para o dia da redenção. 1.1. Os que dormem em Cristo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, Paulo explicou sobre isso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Vamos parar um pouquinho aqui nessa expressão, os que em Jesus dormem. Quando o pecador entrega a sua alma a Cristo, passa a viver nele. Se morrer nesse estado, morreu em Cristo. Morrer em Cristo não tem o sentido de encerrar sua caminhada com Cristo, ou de concluir, deixar de existir. Não, morrer em Cristo no sentido que Paulo escreveu aqui, é começar a sua vida com Cristo assim que o aceitou, assim que o proclamou como Senhor da sua vida, e permanecer nesse estado até o último dia da sua existência na sua vida carnal aqui na terra. Os que encerrarem sua vida nesse sentido estão incluídos nesse termo, os que morreram em Cristo. Para que se possa entender, a Igreja de Jesus é sempre dividida em dois grandes grupos. A igreja que está viva fisicamente, andando, trabalhando, pregando. E a igreja que encerrou essa parte, descansou, está com Cristo, mas ainda continua viva nos anais do Senhor. Porque aqueles que aceitam a Jesus não morrem, mas passaram da morte para a vida. Estar em Cristo é, na verdade, ter vida. E quando nós estamos em Cristo aqui, nesta vida física, continuamos servindo ao Senhor durante toda a nossa existência, e ao partirmos desta vida para outra, ficamos aguardando o dia da volta do Senhor Jesus para dar prosseguimento ao projeto da nossa salvação e redenção e glorificação. E nesse estado é que Paulo disse: os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer consigo.
Por isso é importante que mantenhamos nossa vida de adoração ao Senhor. Não aceitamos Jesus para passar um período ou para nos vermos livres de alguma situação, algum aperto, alguma dificuldade espiritual, mas entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo para dar prosseguimento à nossa real existência, aos cuidados do Senhor Jesus. Paulo escreveu também aqui na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo. Todos que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vejam que quando Paulo escreveu, ele está justamente destacando essa questão, que quando aceitamos a Jesus, passamos a viver em Cristo. E quando encerramos nossa existência aqui na Terra, nessa mesma condição, morremos em Cristo. E assim selamos o futuro da nossa vida espiritual em um estágio em que ninguém pode alterar, esperando o dia da volta de Jesus, o que Paulo escreveu, que Deus trará com Jesus aqueles que morreram em Cristo. O escritor usou a palavra dormem para designar os que morreram, como um eufemismo para suavizar a ideia de morte. Não temos dúvida quanto a essa questão. Não temos confusão nenhuma quanto a isso. Não quer dizer que a alma está dormindo ao lado do corpo. Não cremos assim. Mas o texto usado aqui, os que dormem em Cristo, é apenas uma questão de declaração que a morte para Cristo não é nenhuma barreira. A morte para Cristo é como um sono de um filho nosso, de um amigo, que nós conseguiremos acordar a hora que quisermos. Então a morte para Cristo é como um sono. Morrer em Cristo, Paulo usou esse termo para suavizar um pouco a ideia da morte. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, Deus fará que ele traga consigo os espíritos daqueles que morreram em Cristo, para a ressurreição dos respectivos corpos em estado glorioso. Veja como vai se esclarecendo a maneira em que vamos andando nos textos bíblicos. Cristo trará consigo o espírito daqueles que morreram, que para ele nada mais é do que estar em um sono que pode ser acordado a hora que quiser, a hora que ele quiser. Então ele trará consigo o espírito daqueles que morreram para ressuscitarem os seus respectivos corpos. Veja bem, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, também há confirmações quanto a isso. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Esse é o ponto culminante da salvação, é sermos do mesmo corpo que Cristo é, um corpo espiritual, glorioso, e isso
vai ser consumado justamente no dia do arrebatamento da igreja. Já está garantido, firmado para aqueles que entregaram sua vida e passaram a viver em Cristo aqui nesta vida. Já garantiram para a próxima manifestação de Cristo, para consumar esse estágio de glória prometidos para a igreja. O arrebatamento da igreja acontecerá a fim de que ela possa vir com Cristo, por ocasião da sua manifestação em corpo glorioso. Veja bem, são sequências que vale a pena relembrar. Jesus virá de uma forma gloriosa, porém, somente para a igreja. Inicialmente, só para os que o aguardam para a salvação. Depois, no propósito de Deus, no tempo de Deus, que não é o caso de abordarmos aqui agora, ele virá de uma forma manifestada, de uma forma gloriosa, para que todo olho o veja. E nesse momento, a igreja virá com ele. Qual igreja? A igreja que ele arrebatou, a igreja que morreu em Cristo e foi ressuscitada no dia da sua vinda gloriosa, da sua vinda gloriosa, porém manifesta só para a igreja que estava viva quando isto aconteceu e foi transformada em corpo glorioso. Então essa mesma igreja voltará com Cristo de forma gloriosa, no mesmo corpo, numa mesma substância espiritual, se assim podemos dizer, para sempre com o Senhor. Olha o que diz Paulo aqui aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Para que ele se mostre, se manifeste, quando ele vier de forma gloriosa, é que primeiro acontecerá a ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos vivos que estiverem em Cristo servindo ao Senhor. Ok? Em 1 Coríntios 15, 51, também há um esclarecimento para a igreja sobre isso aqui. Paulo disse: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitam incorruptíveis num corpo glorioso, um corpo que não pode ser mais atingido pela destruição, um corpo espiritual, e os vivos, no mesmo instante, serão transformados também em corpos espirituais gloriosos. Tudo isso acontecerá em um abrir e fechar de olhos. Em um rápido piscar de olhos, tudo isso já acontece. Porque está em ação direta o poder incomensurável do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para recompensar aqueles que entregaram suas vidas e que serviram ao Senhor aqui. Isso é interessantíssimo.
Essa ressurreição traz para a igreja as seguintes aulas. Vamos destacar aqui pelo menos 3 aulas importantes que se pode tirar da ressurreição. A igreja deve amar a vinda do Senhor Jesus. A igreja deve amar a vinda do Senhor Jesus. Paulo instruiu a Timóteo, deixou registrado na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Precisamos deixar claro isso na nossa fé, na nossa caminhada. Servimos ao Senhor e Ele nos abençoa com tantas coisas maravilhosas nesta vida. Não tem coisa melhor do que ter uma vida saudável, uma vida abençoada, uma família constituída, filhos presentes. Isso é o que todos nós queremos aqui nessa vida. Isso é agradável, nós sabemos que isso também é bênção de Deus. Mas, irmãos, é bom saber que nós não aceitamos Jesus somente para sermos abençoados aqui, para termos uma vida de paz e tranquila aqui. Nós esperamos a coroa da justiça. Nós esperamos aquele momento que o Senhor nos dará vitória constante, vitória permanente contra tudo desta vida. E para isso é que Jesus virá. Por isso nós não podemos perder o foco, não podemos nos envolver com nenhum conforto nessa vida, a ponto de esquecermos da volta do Senhor Jesus. Esquecer de amar a sua vinda, cantar a sua vinda. Há muitos anos que nós, assembleamos, cantamos: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã raiar. Cantamos isso há tantos anos desde que aceitamos a Jesus. E não cansamos de cantar, porque amamos a vinda do Senhor e buscamos graça no Senhor para não perdermos de maneira nenhuma essa esperança. A outra aula que nós vamos tirar da volta de Jesus, da ressurreição da igreja, é que a igreja deve esperar por Ele. Amar a vinda e demonstrar esse amor esperando Jesus. Vale ressaltar que esperar aqui não é somente deixar o tempo passar. Esperar é preparar-nos para isso. Simplesmente deixar o tempo passar não quer dizer que estamos esperando. As coisas estão acontecendo por si só. Mas aproveitar a passagem do tempo para colocar nossa vida o máximo que pudermos fazer para amar e demonstrar esse nosso amor pela volta de Jesus. Isso é muito interessante. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que o amarem, todos que amarem a sua vinda. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20,
Paulo continuou dando instruções sobre a esperança e o sonho da igreja para com a vinda de Jesus. E ele disse aqui: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quem não espera por essas coisas, né, irmãos? Quem não está ansioso por esse estado glorioso que a palavra de Deus nos promete? Todos nós estamos ansiosos por isso. A outra aula que se pode tirar aqui também é que devemos vigiar sobre isso. Devemos ter, além de amar a vinda de Jesus, além de estarmos esperando Ele, devemos também vigiar. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou em Mateus 24, 42 a 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso é interessante. Vale nós aguardarmos sobre isso. Estar preparados. Tópico 2. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados. 2.1. Os vivos que estiverem em Cristo serão transformados. Este corpo mortal será revestido da imortalidade. Naturalmente, não há dificuldade de aceitarmos isso, porque todos nós sabemos que esse nosso corpo que vivemos não tem durabilidade eterna. Mas o corpo glorioso que receberemos na vinda gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja, quando ele virá com o corpo glorioso, este corpo, sim, esse será revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, não será destruído, um corpo indestrutível, corpo espiritual eterno. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 50 e 51, na primeira carta aos Coríntios: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a incorrupção herdar, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Jesus vier, parte da igreja estará dormindo em Cristo, isto é, terá morrido a morte física, e outra parte estará como estamos hoje, aguardando, vivendo, mas em Cristo, levando uma vida pautada pelos princípios cristãos. Por isso que ele diz: nem todos precisam morrer para esperar Jesus, mas seremos transformados quando ele vier. Depois de ter sido regenerado nesta vida,
pela lavagem da água pela palavra, promovida pelo Espírito Santo, nesta vida que nós estamos, na vinda do Senhor, seremos transformados também no corpo para a vida espiritual. Então são processos, são passos que vão acontecendo no processo de salvação. Aceitamos a Jesus, cremos nele pela fé, somos regenerados pelo Espírito Santo, passamos a viver uma vida produtiva para a glória de Deus aqui nesta vida e descansamos em Cristo, morremos nesta vida em Cristo Jesus e assim aguardamos o dia da sua volta, quando seremos ressuscitados. Isso é muito importante. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha a Trindade. Ele, Deus Pai, derramou sobre nós o Espírito Santo, por Jesus Cristo, nosso Salvador, nessa forma de vida abundante que adquirimos em Cristo. Glória a Deus por isso. 2.2. Então seremos arrebatados. A ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo ocorrerão em um abrir e fechar de olhos. Primeiro Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Assim os vivos ficarão aptos a subirem juntamente com os salvos ressurretos, para encontrar o Senhor nos ares e ficar para sempre com o Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento não dá prioridade para os que estão vivos e nem tampouco dá prioridade para os que morreram e que ressuscitaram naquele momento, mas em um abrir e fechar de olhos, os dois grupos se unem, tanto os que morreram são ressuscitados em corpos gloriosos, como os que estão vivos serão transformados em corpos igualmente gloriosos e subirão a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim nos tornaremos participantes da natureza divina. Glória a Deus, essa é a nossa maior esperança. Acaba a luta, acaba os problemas. Olha aqui está escrito, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4.
Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nesse estágio estaremos livres de toda possibilidade de contaminação pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Tudo isso fica para trás para aqueles que estiverem em Cristo no dia da ressurreição para a glória. A igreja, tópico 3, a igreja não será apanhada de surpresa com o arrebatamento. 3.1, a igreja é o templo do Espírito Santo. Interessante, muito claro isso. Como que a igreja seria apanhada de surpresa pela vinda do Senhor se nós somos o templo do Espírito Santo? Um pré-requisito para ser igreja do Senhor é ter o Espírito Santo. Olha o que Paulo escreveu, Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Desde que aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus passa a viver em nós. Nós não vivemos os domínios da carne, nós vivemos o domínio do Espírito. Pela unidade entre as pessoas da Trindade Santa, seria impossível que o Senhor venha buscar a sua igreja e o Espírito Santo não soubesse. Impossível, não pode acontecer isso. Assim sendo, a igreja do Senhor é aquela que tem o Espírito e jamais será pega de surpresa com a vinda dele. Vejamos o que o apóstolo Paulo deixou escrito. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não podemos de maneira nenhuma conceber a ideia de que alguém seja surpreendido com a vinda de Jesus, porque essa vinda não ocorrerá isoladamente só por conta e decisão de Jesus Cristo. Desde o início de tudo, Pai, Filho e Espírito Santo estiveram unidos no mesmo propósito. E assim será também no dia da ressurreição dos mortos para a glória, para serem trasladados para o céu. Uma diferença de Jesus, uma das diferenças entre Jesus e o ladrão, é que o ladrão leva o que não é seu, e Jesus levará os seus, apenas os seus. 3.2. Não devemos ficar preocupados com o dia do arrebatamento. Preocupação gera indagações desnecessárias. Muita preocupação leva a soluções para a solução dessas preocupações. Nosso dever é crer no Senhor, descansar nele, sem nenhuma preocupação, com marcadatas, com
procurar estar em lugar que nós achamos que é mais fácil de sermos arrebatados, nada disso. Houve época em que pessoas pensavam assim. Houve um grupo que se preparou, através de revelações de seus líderes, se arrumaram, subiram para o monte, ficaram de branco, esperando uma pseudo-data que estava marcada, e aquela data passou, e Jesus não veio, ninguém foi arrebatado, porque não era esse o propósito de Deus. Não era dessa forma. Preocupações geram indagações desnecessárias. Em Lucas, Jesus disse, Lucas 21:8, disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Jesus deixou isso aqui escrito para nós. E hoje nós vivemos numa difusão tão grande dessas ideias, que vez por outra aparecem pessoas aí se mostrando como, entre aspas, a reencarnação do Cristo. Nós não cremos nisso. Mateus 24:27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Que ilustração interessante. Aonde estiver o cristão, aí está o Espírito Santo, e portanto essa vinda do Senhor alcançará todos que o esperam para a vida eterna. Assim concluímos, meus irmãos, nossa lição de hoje, que é, como eu disse, a penúltima lição do nosso trimestre que estamos vivendo. Vimos como vai acontecer o arrebatamento da igreja, destacando à luz da Bíblia qual deve ser nosso cuidado com esse grande acontecimento para o povo de Deus. Portanto, vivamos nesta vida, aproveitando de tudo aquilo que é gracioso, que Deus nos dá, que Ele fez para nosso bem, porém sem perder o foco da vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Coragem, fé. Não percam o foco. Estejam animados mesmo nessa crise terrível que estamos vivendo. Mantenhamos nossa fé em Cristo e aguardemos que, se Ele quiser, dias melhores teremos ainda aqui nesta vida para estarmos juntos, louvando e adorando ao Senhor, quando passar essa pandemia que estamos vivendo. Mas o mais importante é, ausentes no corpo, porém presentes no Espírito, aguardemos o dia glorioso do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.